Olá a todas, todos e todes. Hoje nós estamos aqui dando continuidade à segunda temporada do podcast Diálogos, uma parceria entre o CCAP-TB Brasil e a área de mobilização social da Rede TB Brasil. Eu sou Carla Almeida, sou integrante do CCAP-TB Brasil e coordenadora do Engaja Mais TB, um ecossistema de engajamento comunitário para o acompanhamento de pesquisas em tuberculose, uma iniciativa da área de mobilização social da Rede TB. Neste segundo episódio dessa temporada, a gente vai abordar uma questão extremamente importante, que é a tuberculose entre pessoas em situação de rua e a importância das pesquisas para construirmos políticas públicas que respondam a este desafio. E para fazer esse diálogo hoje conosco, nós temos aqui um super time de convidados. Nós temos aqui a Michele Santos. Oi, Michele. Oi. A Michele é integrante do jornal Boca de Rua, integrante do projeto Amada Massa e é uma das integrantes do CCAP Cabe nas Ruas, que acompanha o estudo multicêntrico que vai avaliar os fatores de risco relacionados à tuberculose em pessoas em situação de rua. Integrando o nosso super time de convidados, nós temos aqui o Edson Campos, que é integrante também do jornal Boca de Rua. Ele é do Movimento Nacional de População em Situação de Rua e também faz parte do CCAP Cabe nas Ruas, que está acompanhando esse estudo. E completando o nosso time, a gente tem aqui a pesquisadora e professora Gisele Lima. A Gisele é enfermeira de formação, é professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e é a coordenadora do projeto, então, desse estudo multicêntrico, que é o POP-TB Rua, que vai avaliar os fatores de risco associados à tuberculose em população em situação de rua. Tudo bom, Gisele? Olá, Carla, bom dia. Oi, Michele e Edson, é um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Bom, gente, para iniciar, a gente sabe que o contexto da tuberculose entre pessoas em situação de rua é um desafio hoje, especialmente quando a gente olha em como responder à tuberculose, pensando na perspectiva também da garantia de políticas sociais, né? As pessoas em situação de rua, elas são extremamente afetadas em tuberculose, né? Elas têm 56 vezes maior risco de ter tuberculose do que a população em geral. E, nesse sentido, eu queria começar assim perguntando para ti, Michele. Conta para a gente um pouquinho como é que é a tua vivência, como é que foi a tua vivência em situação de rua e como é que tu vê essa questão da tuberculose entre as pessoas em situação de rua? Bom, eu saí de casa bem nova, né? Saí de casa com 13 anos, passei mais de 20 anos na rua, graças a Deus hoje eu não estou mais, mas em questão de doenças, assim, da tuberculose, eu, na verdade, que bom que eu consegui fazer, né? Porque eu me preocupei um pouco com a minha saúde quando eu estava com os sintomas da tuberculose, né? Falta de ar, cansaço, aquelas coisas, independente de eu ser usuária de droga, mas eu me preocupava com a minha saúde em alguns momentos. Também eu fiz comecei a fazer um preventivo através de um mantu que eu consegui fazer. Eu fiz um preventivo porque o mantu, naquele tempo, o mantu era feito com uma agulha, parece, alguma coisa que botava embaixo do braço, não lembro muito bem. Faz muitos anos, né? Então, eu fiz aquele preventivo, fiz um mantu, era para dar no mínimo 11, deu um mantu 13. Daí, o que a doutora me chamou e falou: ó, Michele, teu mantu deu um pouquinho alto. Tu não tá, na verdade, que tu não tá com tuberculose, foi o que ela me explicou. Tu não tá com tuberculose, mas a gente vai fazer um preventivo dos mesmos 6 meses, porque como tu teve contato com pessoas em situação, né, que tu vive, e também, né, já vem de tempo, tu tem o bacilo da tuberculose, mas a gente vai tratar direitinho como se fosse um tratamento para tuberculose. Fiz 6 meses e continuei morando nas ruas. Então, esse tratamento preventivo que eu fiz, nunca peguei tuberculose estando em situação de rua, mas dos meus amigos, assim, vários morreram por estar com tuberculose. A tuberculose e o HIV também já não é uma boa combinação. É mais fácil para quem, né, tendo HIV, contrai tuberculose. É mais difícil para poder se tratar e mais fácil também para acabar falecendo, como aconteceu com vários integrantes nossos do Boca de Rua, né? É bem difícil o tratamento na rua para TB.
Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam, Michele, quando a gente pensa em tratar a tuberculose em situação de rua? Olha, para tratar a tuberculose, tem muitas pessoas que até se interessam pelo tratamento, conseguem até ir procurar a ajuda, né? Conseguem os remédios, mas o que acontece? Quando as pessoas conseguem um remédio, como agora está esse negócio de remoção, sempre teve, né? Mas agora pior ainda. Mas esses negócios de remoção que eles estão fazendo agora para tirar tudo da rua, o que eles fazem? Eles chegam lá com a remoção, chegam com o caminhão do lixo, que é para jogar tudo fora. Eles só falam assim, ó, pega o teu documento e vai. Tu não tem mais opção de mais nada. Se tu não tem documento, que é difícil um morador de rua ter, principalmente um documento, se tu tem remédios, se tu tem roupa, se tu tem cobertor, não interessa, eles tiram tudo. É muito difícil fazer um tratamento na rua por causa das remoções. É bem mais difícil. Edson, queria escutar um pouco de ti, como é que é a tua vivência em situação de rua e, principalmente, como é que o Movimento Nacional de População em Situação de Rua tem discutido essa questão, né, da saúde das pessoas em situação de rua e, mais específica, da tuberculose. Olá, bom dia. Sou Edson, sou militante do movimento. A gente está começando a ir agora pelas vias judiciais, né? Porque, nesse momento de frio, as pessoas tentando se tratar e as coisas sendo removidas. Mas, em questão de política, a gente está tocando lá agora, né? Pelo artigo 940, né? Que a gente tem essa dificuldade também da saúde não atender a população em situação de rua dentro das UPAs, né? Como a Michele trouxe, a falta de documento, a falta, às vezes, de as pessoas chegarem depois e ser atendida antes. Então, começar a fazer uma capacitação, né? Agora eu estou fazendo esse curso aí né, que está sendo pela saúde, e eu estou sempre trazendo isso sempre nas falas, né, que a gente tem que estar capacitação também para os nossos agentes de saúde, porque a gente tem essa pendência aí, né? Porque a gente não adianta ficar combatendo o preconceito se o preconceito está dentro do próprio serviço, né? Onde é que tem uma lei, né, de 940 que a população de rua pode ser atendida, mas nem muito chega nos trabalhadores, né? Então, por isso que eu trago essa fala de capacitação, né, dos trabalhadores, para eles saber que existe, né, esse artigo lá, que existe, porque está no papel, né, não está fazendo a diferença. Eu acho que a gente agora tem que ir para o segundo passo, que é tirar do papel isso daí, né? Porque as pessoas estão migrando para as vilas, e essa dificuldade também da galera ser atendida no posto das vilas também está sendo prejudicado, né? Eu acho que, então, a gente tem que tentar capacitar os trabalhadores, né? E levar mais a política para dentro da faculdade também, né? Porque eles estão estudando para depois trabalhar com a gente, né? Mas eles não sabem a vivência que eles vão trazer, que eles vão encontrar lá fora. Eu acho que é isso, é mais a capacitação e a paciência também dos remédios, né? Que está faltando, eu acho, né? Da galera, né? A galera toma remédio, mas aí na rua é roubado os remédios. Aí e desiste do tratamento, então não é a pessoa que desiste, né? Ela desiste por causa de tantas vezes ir no postão, pegar o remédio para levar para continuar se tratando na rua e ser levado 2, 3 vezes no mês dos remédios, né? Como eu já vi isso várias vezes. Então, isso as pessoas desistem do tratamento, né? Tem mais essa questão também de agredir os direitos das pessoas em situação de rua, né? A gente costuma dizer, né, Edson, que não é as pessoas que abandonam o tratamento, é o serviço que abandona as pessoas, né? Porque são tantas, eu acho que trouxe aqui uma série de barreiras de acesso, né, que vão implicar numa maior dificuldade de tratar a tuberculose e outras doenças. Mas teve uma coisa que tu disse que eu acho que é bem interessante, assim, queria aproveitar para fazer um gancho aqui, que tu falou que tem que ter essa proximidade, né, entre as pessoas em situação de rua, as pessoas que têm essa vivência e a universidade. E daí, nesse sentido, eu queria
perguntar para a Gisele. Gisele, como é que tu vê hoje como é o papel da universidade nessa questão do enfrentamento aos múltiplos desafios e barreiras de acesso da população em situação de rua no serviço de saúde e nos serviços públicos em geral, né? Carla, essa fala da Michelle e do Edson, as duas falas são muito importantes e põe a sociedade para pensar. E a academia, ela precisa se implicar com essas questões que vêm sendo colocadas para públicos em situação de vulnerabilidade, nesse caso, para as pessoas em situação de rua. A universidade, ela precisa devolver à sociedade os serviços, né? É instituição pública e a gente precisa dessa troca. Então, especificamente para a população em situação de rua, é importante que hajam ações, projetos, movimentos que promovam esse contato, essa comunicação com esses públicos em diferentes cenários, que sejam na própria rua, que seja dentro de um serviço de referência da assistência social, que seja dentro de um próprio serviço de saúde. Especificamente aqui na Escola de Enfermagem, na UFMG, sob minha coordenação, a gente tem um projeto de extensão, e eu considero, de modo geral, que os projetos de extensão são uma fortaleza para esses movimentos de aproximação, comunidade e academia. Aqui eu tenho este exemplo e tem outros também de colegas aqui no FMG e diversas outras instituições. E eu acho que a universidade, para promover essa comunicação, inicialmente esse passo deve se dar por meio dos projetos de extensão. Claro, ainda tem pesquisa, ainda tem ensino, que são os outros tripés, né, que é a sustentação da universidade, mas principalmente a extensão consegue fortalecer esse contato. E é aí que a gente consegue ouvir demandas e pensar em propostas de pesquisa e atividades de ensino, como foram colocados aqui pelos colegas. Eu fiquei preocupado. Eu até entendo essa questão, né, de... Aqui no Sul a gente está vivendo mais ou menos... mas não é, né? Porque aqui a gente tem o passo ou repassa. É importante. Mas eu também... O que é o Passe e Repassa? Passe e Repassa é um clube, é a escola de extensão também aqui. Só que tem um porém, eu sempre debato, né? As pessoas que estão lá estudando são alunos, mas cadê a rua lá dentro, né? Tem que ter pesquisador também de trajetória de rua lá dentro. Por isso que eu falo, não adianta fazer o curso e não ter alguém que viveu, que tem vivência lá dentro. Ir nos espaços, conversar com as pessoas é uma coisa. Agora, a pessoa está... Porque isso possibilita uma bolsa também para a pessoa poder garantir sair da rua. Então, a questão é essa, né? A questão também não é só fazer o curso de extensão. A intenção é também ter a rua dentro desses espaços, né? Porque eu entendo, a faculdade é boa, vai trazer coisas boas, mas... E a rua? Por que não está dentro desses espaços? Só vão no espaço da rua e a rua não pode entrar dentro desses espaços. Então, talvez é isso que eu trouxe estou trazendo essa na minha fala. Que é importante fazer esses cursos, essas coisas dentro da sala de aula, mas tem que ter alguém com trajetória de rua, tem que abrir espaço para a pessoa contar a sua história, tem que ter um facilitador, como se diz, né? Um facilitador. Para a pessoa também poder dialogar, porque o facilitador é o que vai poder sair no campo para abrir espaço para os alunos poderem conversar com as pessoas em situação de rua. Porque não adianta fazer uma pesquisa sem a rua estar presente, né? E, Edson, essa realidade que você coloca, eu já sinto que isso vem mudando no caminho, nessa direção, nisso que você está colocando. Um projeto de extensão, hoje, a ideia não é só a gente sair, fazer uma ação e voltar aqui para dentro da nossa casa protegida, que é a universidade. Não, a ideia não é só essa. E, por meio desses projetos de extensão, a gente forma novos profissionais sensíveis, que vão atuar com esse público com outro olhar. Isso que você coloca, também entendo como uma realidade que vem sendo mudada, não só pelas pesquisas,
Hoje, inclusive, eu estou na coordenação de uma pesquisa que tem comitê de acompanhamento comunitário, onde as pessoas em situação de rua estão com a gente participando de todas as etapas, mas também no ensino. Então, por exemplo, te dou exemplos de alguns seminários, eventos e aulas em que a pessoa em situação de rua, uma pessoa LGBT, indígenas, participam com a gente exatamente para que a gente possa ouvir, essas pessoas têm voz e promover um debate dentro da realidade daquilo que a gente vai trabalhar. Faz total sentido e eu tenho um pensamento mais otimista, sabe? Carla, Michele, Edson, e é a partir dessa conversa, desse diálogo que a gente está fazendo, que a gente consegue espalhar essa ideia e esse movimento se concretizar. Mas eu te falo que esse movimento, eu já estou entrando nessa onda, viu? Eu acho que, né, na perspectiva do que está sendo falado aqui, né, os comitês comunitários de acompanhamento e pesquisa, e aqui o Cabe nas Ruas, ele tem um papel fundamental, né? Até para servir de exemplo de como é possível ter esses espaços potentes de diálogo entre o pesquisador e as pessoas que estão implicadas na pesquisa, né? Aqui, no caso, a população em situação de rua. A gente vem nessa construção, o Cabe nas Ruas é inédito, né? É a primeira vez que a gente tem um comitê comunitário composto, como é o nosso, né? Predominantemente de pessoas em situação de rua que já passaram por situação de rua, acompanhando um estudo que é com pessoas em situação de rua. Então, é essa perspectiva de trazer as pessoas como sujeito e não como objetos de pesquisa, né? Mas eu queria retomar um pouquinho algumas coisas que foram faladas aqui. E vocês falaram de alguns desafios que é tratar a tuberculose em situação de rua, né? Então, vocês trouxeram as questões da própria violência, né? Nas emoções, as barreiras de acesso para os serviços de saúde. E eu queria entender com vocês assim, que outros desafios estão postos nesse cuidado, né? Ou quais os desafios que são encontrados assim nessa jornada de um tratamento de tuberculose para quem está em situação de rua, né? E também o que poderia, quais são as ações que poderiam facilitar esse tratamento, né? O Edson falou muito bem agora, a gente está aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, né? No inverno, então as temperaturas, a gente está vivendo um inverno bem rigoroso aqui, as temperaturas baixas, enfim. Como é que vocês veem isso? Assim, que ações poderiam ser efetivas para que realmente a gente pudesse estar colaborando para que as pessoas tivessem mais adesão? Eu acho, assim, ó, eu até esqueci de comentar a hora que eu estava falando, que eu comentei, né, que como eu consegui fazer meu tratamento de 6 meses, né, tomando aquele preventivo para tuberculose. Nisso eu tive uma ajuda, porque eu frequentava o GAPA, que é o Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, né? E a gente fazia algumas reuniões do Boca lá, a gente fazia grupo de rap lá também, e a gente frequentava por ser, né, portador e também por outros motivos. A gente tinha psicólogo, tudo lá. Então, o que acontece? Os meus remédios, que eu fiz esse tratamento 6 meses, eu deixava guardado no GAPA. Então, uma coisa que eu acho importante é que tenha um lugar, assim, até o mesmo um posto que possa fornecer uma caixinha lá, algum lugar, que as pessoas possam guardar seus medicamentos, porque para o pessoal em situação de rua já é difícil assumir, né, dizer que tem tuberculose, porque as pessoas têm vergonha, porque ainda é discriminado. Muitas pessoas não chegam perto, aquele tem tuberculose, não chega perto. Então já é difícil a pessoa ter tuberculose, conseguir ir lá enfrentar um tratamento e ainda ter essas remoções para tirar. Se a pessoa tivesse um lugar que pudesse guardar, eu acho que seria bem melhor dar uma atenção para isso. Uhum. Com certeza. Agora, Michele, falando isso, eu acho que tu pegou, Carla, também. O antigo bandejão, quando era aqui na Voluntários ali, tinha um negócio de saúde na parte de cima, onde é que a pessoa tomava o remédio, recebia o ticket e descia para almoçar. Porque a gente também tem que falar que o tratamento não é só o remédio, tem que ter alimentação, porque os remédios da tuberculose é forte. Então, tinha essa trajetória, né? De a pessoa já tomar o remédio e descer para sair alimentada. Então, porque não é só o remédio, né? A gente tem todas essas coisas do tratamento. Não adianta tomar o remédio e ficar com a imunidade mais baixa ainda, né? Então, a gente tem que tentar retomar essa questão também de um lugar onde é que que possa guardar os remédios e ofertar a alimentação também, né? Porque quem toma o remédio sabe, ele é forte
E se tu não tá com a barriga vazia, tu fica mais fraco ainda. Então, gera alimentação atrás disso também, né? Da tuberculose. E eu acho que tem duas questões aqui super importantes, né? Que é essa coisa de tu poder oferecer algum tipo de estrutura para a pessoa minimamente poder se organizar, e essa questão que o Edson traz, que é da segurança alimentar, né? A gente sabe muito bem que uma alimentação saudável, né? Ela é super importante para quem está fazendo tratamento de tuberculose. E, enfim, né? Eu acho que são duas coisas bem importantes a gente trazer aqui para a discussão, que é essa falta de políticas públicas que realmente ofereçam para além. O Edson usou a palavra tratar tuberculose, não é só tomar remédio, né? Para além do remédio, né? Que outras ações a gente pode fazer. E a Michelle trouxe uma coisa que eu acho muito interessante, que eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, que é essa questão do estigma, né? Da discriminação associada à tuberculose. Porque quem vive em situação de rua já tem uma série de... Tem um processo de exclusão, né? Tem toda uma invisibilidade social, enfrenta uma série de preconceitos no seu dia a dia. A tuberculose, ela potencializa, o estigma fica maior ainda. Queria entender, tanto de outras pessoas como entre as pessoas em situação de rua? Não, pelo que eu vejo, né, como eu comentei, a pessoa que sabe que um outro colega da rua sabe que está com tuberculose, a pessoa vai se afastar, porque não quer pegar, porque sabe que é bem possível pegar com a respiração, pelo contato, até não pode dividir talher. Então, fica bem mais difícil para a pessoa. Por exemplo, se eu estou com tuberculose, eu estou morando na rua, eu não vou falar, eu vou ficar ali no meio dos outros em silêncio, eu não vou falar. Eu tenho tuberculose, não chega perto de mim. Lógico que não, né? Eu vou ter que conviver ali, então fica bem difícil. Imagina, se, por exemplo, eu tô morando na rua, tô com meus remédios ali e lá alguém puxa minha bolsa ou deixa cair a minha bolsa e cai tudo aqueles remédios ali. Já vão ver, aquele ali tem tuberculose. Então é bem difícil isso daí. Entre morador de rua também tem discriminação. E nos serviços de assistência social, no serviço de saúde, vocês veem também isso? É que depende, né? As pessoas... É que Centro Pop hoje não tem enfermagem. Então, não tem teste. Então, para te fazer o teste, tu tem que esperar o consultório na rua. Mas, através das remoções, o consultório na rua faz o trabalho contigo ali. Por causa da remoção, tu já está em outro lugar. Então, nessa volta, se perde o tratamento, a pessoa também não vai. Mas é a questão do uso também, que às vezes as pessoas não sabem na rua, mas quando um sabe, avisa o outro. Então, fica essa questão de fazer a redução de danos, né? De cada um usar a sua tulipa, cada um usar o seu cachimbo, cada um usar as suas coisas. Porque, enquanto tu não sabe, as pessoas ficam utilizando a mesma material de uso, né? A mesma ferramenta. Mas, no momento que as pessoas descobrem, elas começam, a gente já sabe, tu usa o teu instrumento e cada um usa o seu para não transferir para outros, né? Mas é aquilo, é o espirro, né? Porque no inverno agora a imunidade deixa mais baixa. Aí, quando tu pega uma pneumonia, já te deixa mais baixa ainda. Então, o risco do frio aqui pelo sul é isso, né? As pessoas começam a ficar mais fracas, mais no começo do inverno, primavera, porque tudo muda. Mas questão de verão e coisa, as pessoas se mudam. Mas é isso, falta a questão né, eu acho de a política chegar na população em situação de rua, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente vem num retrocesso higienistas, né? De quebras de várias ferramentas que a população em situação de rua ganhou lutando lá, que agora a gente está tentando recuperar o que já foi tirado, mas eu acho que é isso. A questão é trazer, né? Antes tinha divulgações, né? Nos ônibus e tudo, né? Sobre as pessoas e população de rua. Tem que ter mais divulgações, né? De direitos, assim. Não, divulgações, por causa que eles passam ali na saúde, faz várias, propaganda de saúde, mas eles esquecem que a rua também é prejudicada e já anda com frio, tu dá um espirro na rua, as pessoas acham que está doente. Ainda mais dentro de uma UPA, né?
Sim. Estava pensando um pouco aqui, enquanto vocês falavam, quanto ainda tem muitos tabus relacionados à tuberculose, inclusive informações, né, desencontradas, por exemplo, essa questão do talher e tal, né, que são coisas que a gente sabe que não passa tuberculose, mas que ainda está muito presente, né, no cotidiano, e é bem isso que a Michelle falou, que acabam fazendo com que o preconceito seja muito maior, porque as pessoas não sabem como se portar, né, diante de um diagnóstico de tuberculose. Mas eu queria ouvir um pouquinho agora a Gi. Eu queria que ela nos contasse um pouco sobre essa pesquisa que vocês estão conduzindo, Gi, esse estudo multicêntrico, então, né, que pretende avaliar os fatores associados ao risco de tuberculose em relação às pessoas em situação de rua. Bom, pela fala aqui da Michelle e do Edson, e pesquisas mostram, o Ministério da Saúde nos alerta da importância da tuberculose na população em situação de rua. Risco aumentado, dificuldade de tratamento, interrupção de tratamento por conta de dificuldade de acesso a serviços, dificuldade de seguimento do tratamento por uma questão importante que o Edson colocou, como alimentação. A saúde sozinha, ela não dá conta de cuidar de uma pessoa em situação de rua com tuberculose. A saúde precisa estar articulada com outros setores, e talvez esse seja o maior dos nossos problemas, que é o trabalho de diferentes setores juntos, que é a intersetorialidade. Então, a tuberculose, Edson, realmente, sua fala é muito certeira, não é só tomar remédio, não é só entregar o remédio, porque, como a Michelle falou, passa a guarda, passa um serviço, enfim, direcionado para a limpeza da cidade, e leva tudo embora, e aí se perde toda a construção de um tratamento. Precisa de alimentação, precisa de um espaço para guarda dessas medicações, precisa de vínculo, precisa de apoio, porque é difícil, porque vai sentir sintomas, reações, vai pensar em desistir, então precisa de um apoio para dizer, não, aguenta um pouco, vamos até o fim, porque não é fácil, são 6 meses. E, além disso, precisa de informação, né? Existe muita informação desencontrada, né? Ele transmite a tuberculose até o final do tratamento. Isso não é verdade, né? No início do tratamento, ali com 15 dias, você já diminui as bactérias no organismo e para de transmitir, então a pessoa pode circular, pode alimentar no restaurante popular, pode usar um albergue ou um centro pop. Existe informação desencontrada sobre, eu não vou usar o mesmo talher, eu não vou ficar junto na barraca e dormir, usar um cobertor. Depois de 15 dias do início do tratamento correto, pode sim, já diminui ali o tanto de bactérias no organismo da pessoa e ela para de transmitir. Então, considerando essas questões que foram muito bem colocadas por Michelle e Edson, e a gente participando, né, de atividades de extensão, reconhecendo as dificuldades do serviço, a gente formou, então, um grupo para desenvolver esse estudo, como a Carla colocou, um estudo multicêntrico, ou seja, tem mais de um cenário de estudo, mais de um sítio, mais de uma cidade. Nesse caso, são 4 cidades que participam do estudo. E o estudo é intitulado Pessoas em Situação de Risco, Pessoas em Situação de Rua sob Risco de Desenvolvimento de Adoecimento por Tuberculose, um estudo multicêntrico de métodos mistos. A gente quer identificar não só os fatores associados à tuberculose nas pessoas em situação de rua, mas também a gente quer analisar as repercussões do adoecimento por tuberculose nas pessoas em situação de rua. Por quê? Michelle e Edson falaram aspectos importantes aqui, ao estigma. Olha a dificuldade de acessar um serviço, olha a dificuldade de guarda de medicação. Então, a gente precisa explorar e muito essas questões, essas repercussões, para a gente sensibilizar os nossos gestores, os nossos profissionais e pensar de forma coletiva possibilidades de mudar essa realidade. A pesquisa, assim como a extensão, elas têm por objetivo maior nos levar a pensar em formular políticas que atendam de fato às pessoas, os envolvidos, né, aos sujeitos, aos participantes da pesquisa. E nesse caso, com esses objetivos de analisar fatores associados e de forma conjunta, analisar essas repercussões, a gente quer dar voz às pessoas em situação de rua, reconhecer em profundidade, além dos fatores associados, essas repercussões e pensar o que a gente vai fazer agora, como mudar esse cenário. E é por meio da pesquisa que a gente pode
pensar em algo que realmente dê um resultado positivo para o tratamento da tuberculose nas pessoas em situação de rua. Uma coisa que me passou na cabeça aqui agora e que dá pra gente também dar uma atenção, tipo, tipo assim, ó, por exemplo, já que a tuberculose ela está sendo bem comentada, estamos fazendo CCAP, estamos fazendo esse podcast aqui agora, é uma atenção que tem que dar, e principalmente para pessoas em situação de rua, eu acho que o tratamento para tuberculose poderia ser encontrado em postos de saúde, tipo, aqui tem tratamento para tuberculose, tipo, aqui tem remédio para tuberculose. Eu acho que isso daí seria bem mais fácil para a pessoa encontrar um tratamento, porque, por exemplo, assim, ó, fazer uma comparação de mim. Quando eu peguei eu consegui fazer esse preventivo para tuberculose, que eu tomei esse remédio 6 meses, eu achava que eu ia ter que fazer meu tratamento no Sanatório Partenon. Tem muitas pessoas que pensam que para fazer tratamento para tuberculose é só no Sanatório Partenon. É só num lugar de referência. É num lugar de referência. Então fica bem difícil. Eu não vou lá no Sanatório Partenon, para mim é muito longe, e fica bem mais difícil aquele interesse de fazer o tratamento. Vou ter que ir lá. Fica bem mais difícil, né? Mas agora, se tem num postinho pertinho ali, é só ir ali no Modelo, é só ir ali no postinho perto da minha casa, é bem mais fácil. Eu acho que teria que ter essa atenção nos postos mais próximos, ou em todos os postos de saúde. Michele, só para pegar bem no gancho dessa sua fala, é exatamente no centro de saúde, no postinho, que se faz o tratamento da tuberculose sensível, né? A primeira, a gente tem tuberculose que é resistente, que é mais forte na pessoa e precisa, esses casos mais sérios, mais graves, resistentes, precisam ser acompanhados em outro serviço. Mas a tuberculose, ela pode e deve ser tratada e acompanhada, né, a pessoa com tuberculose, no centro de saúde mesmo, no postinho. Mas o que está faltando, então, pelo que eu estou entendendo aqui nesse nosso podcast? Informação. Acho que estou entendendo que é a palavra-chave do nosso podcast, Sim. Porque as pessoas não reconhecem, não são informadas que é lá no posto que pode fazer. O profissional, às vezes, acha que um profissional, às vezes, sei lá, da assistência, enfim, que está ali no centro de referência, acha que a tuberculose passa até o final do tratamento. Então, são essas questões que são mitos, né? Então, a gente precisa acabar com esses mitos e falar a linguagem real do que é e do que não é sobre tuberculose. Não, e uma coisa também que eu acho que devia dar atenção, que seria bem lembrado, tipo, tem pessoas que, por exemplo, né, vários moradores de rua não sabem ler. Acho que seria importante também colocar o desenho da tosse, né? Que até para uma pessoa que não sabe ler, dá atenção. Será que aqui tem tratamento? A pessoa tem mais atenção para perguntar. Eu acho que seria importante também, para quem não sabe ler, uma atenção bem... E uma das coisas que eu acho que, para complementar, assim, que o Edson trouxe, acho que é importante a gente resgatar, que é pensar em estratégias de redução de danos para quem faz uso de álcool e outras drogas, né? Eu acho que o Edson trouxe isso, assim, como é que a gente dialoga e o que a gente pode dizer para uma pessoa em situação de rua que faz uso de crack, né? Então, assim, essas são questões importantes que a gente tem que trazer para a discussão, né? Tem que romper com alguns tabus aí que estão estabelecidos para que a gente possa avançar. Eu queria dizer para vocês assim, que a ideia da gente hoje aqui era fazer bem esse bate-papo para entender os desafios que a gente tem, são muitos, né? A gente acredita que as políticas públicas elas têm que ser construídas ancoradas em evidências científicas, e é por isso que a gente tem possibilitado, a gente da área de mobilização social da Rede TB, esse diálogo e essa aproximação entre a academia e as pessoas que estão implicadas diretamente nas pesquisas, e aqui a gente está falando de uma população que é extremamente vulnerabilizada e estigmatizada socialmente, né, que é as pessoas em situação de rua. E o CAB nas Ruas vem com essa função, né? O CAB nas Ruas vem com a função de exatamente colocar as pessoas em situação de rua como sujeitos de pesquisa, né, que vão atuar e que vão, mais do que acompanhar, né, que vão poder incidir sobre a pesquisa, né? Então, participando de todas as etapas de construção da pesquisa, dialogando com os pesquisadores, e aqui a gente tem um exemplo claro disso, né? A Gi, que é a pesquisadora principal, está aqui conosco, para que a gente realmente possa ter estudos que respondam aos principais desafios que as pessoas em situação de rua enfrentam no cotidiano para o tratamento de tuberculose. Para finalizar, né, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, para os três aí. Eu queria perguntar para vocês, o que cabe nas ruas?
que cabe na rua? Cabe na rua o sujeito da pesquisa ser o sujeito da pesquisa, porque sem a pessoa que é afetada tá presente, só ela tem as respostas certas para dar. O que cabe nas ruas, Edson? O que cabe na rua? Neste momento, eu acho que o que cabe na rua é o respeito, eu acho, né? O respeito e a dignidade, porque, né? Cada um consegue, ninguém sabe por que a pessoa caiu lá na rua, ninguém sabe o que aconteceu. Hoje ela teve altos, tem baixos. Eu acho que cabe na rua é o respeito, né? Hoje, o que está faltando com a metade dos seres humanos hoje no Brasil é isso, é o respeito, né? Do que está acontecendo no Brasil, né? Gil, o que cabe nas ruas? Bom, pelo nosso podcast de hoje, o que cabe nas ruas é informação, mas a palavra que eu levo sempre, que é a minha palavra, e que ela cabe muito na rua, que falta bastante, é acolhimento. Nós precisamos acolher as pessoas em situação de rua. É verdade. O que cabe nas ruas, na minha perspectiva, é direitos, cidadania e protagonismo, né? E o que a gente está construindo aqui hoje é isso, né? É a possibilidade de construir políticas públicas que sejam emancipatórias, né? Bom, gente, eu queria agradecer imensamente a esse super time, né? Michele, Edson, Gisele, muito obrigada por esse espaço aí de diálogo tão importante. Essa é a segunda temporada do podcast Diálogos, que é uma parceria entre o CCAP TB Brasil e a área de mobilização social da Rede TB Brasil, né? Espero que vocês tenham aproveitado esse nosso episódio de hoje e espero vocês no próximo. E, para finalizar, eu acho importante a gente lembrar o que não cabe na rua, né? Tuberculose não cabe nas ruas.